Olá, amigos! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário que você vai ver este vídeo. Hoje estamos aqui, mais uma vez, para fazermos o nosso bate-papo habitual, trazendo mais um conhecimento, mais uma poesia, um chacoalho do amor do nosso amado poeta estelar, no qual nós iremos conversar sobre ele e abordar o tema proposto. E o tema desta vez, a poesia, é Os Médiuns Despidos do Medo. E vamos começar falando, na primeira parte, sobre a mediunidade de todos os tempos, os resquícios que nós encontramos de velhas dores, velhas crenças nos médiuns dos dias de hoje, do nosso tempo terreno. Os médiuns atuais trazendo novas orientações do Cristo. Então, qual é o movimento que está acontecendo agora para aquelas pessoas que já estão no seu processo de despertar, na sua caminhada espiritual? Porque aqui, todos nós sabemos que nós não estamos totalmente despertos, nós estamos na caminhada do despertar. Então, o que os médiuns atualmente estão fazendo para serem facilitadores do despertar, para seguirem na sua caminhada como médiuns a serviço do alto? E eu vou tratar, então, na primeira parte aqui, vou iniciar falando já da minha mediunidade. Então, como a gente está falando aqui da mediunidade de todos os tempos, eu quero trazer aqui uma experiência sobre a minha mediunidade. Eu iniciei nessa caminhada espiritual aos 14 anos de idade, mais precisamente. Por quê? Porque antes disso, eu fiz a catequese. Então, a minha caminhada espiritual não é considerada por vocês e pela maioria das pessoas como uma caminhada espiritual. É uma caminhada religiosa, né? Uma caminhada que todo mundo faz, normalmente, quando vem de um berço cristão ou católico, no meu caso. Então, né, vim de uma criação da Igreja Apostólica Romana. Então, o primeiro passo é fazer a catequese para chegar à primeira Eucaristia. Então, eu fiz esse passo, fiz a catequese, fiz a primeira Eucaristia e iniciei o processo para a crisma. Então, também fiz a minha crisma. E, na adolescência, já fiz a perseverança. Entrei para o grupo de jovens. Então, fiz toda essa caminhada no universo cristão, católico, tá? Da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, aos 14 anos de idade, eu já estava saindo aí do ensino fundamental, terminando o médio ali, né, começando o ensino médio, na época que eu estudava, era o primeiro ano colegial. Então, eu comecei a perceber que aquele domínio cristão não fazia sentido comigo. Olha, eu fiz aqui toda essa caminhada, mas isso não me conecta. E domingo à missa era uma coisa sem graça. Estar na catequese era legal, mas eu não tinha as respostas que eu estava procurando, e eu ouvia aquilo e eu falava, isso não combina comigo, isso não me conecta, falta alguma informação nessa informação. Parece que essa informação é montada. Aí, eu comecei a me interessar pelas religiões de matriz africana. Comecei a olhar, comecei a ler, fui olhando outras religiões, outras vertentes, vi o espiritismo, mas também achava que era uma coisa muito diferente. Eu chegava até, às vezes, a me assustar com a lista telefônica da Telesp, que tinha o telespiritismo. Eu falava, eu olhava aquele símbolo que era uma pombinha branca dentro do telefone, do símbolo da Telesp, e eu me assustava com aquilo, ficava com muito medo. Parecia que eu via o símbolo da pombinha se mexer. E aí eu falava, não, isso não é para mim, esse negócio também não faz sentido. E aí me interessei pela religião de matriz africana. Fui com a minha mãe até uma casa na qual eu conhecia a religião. A partir daí, eu comecei a permear o universo da religião de matriz africana, tanto a Umbanda como o Candomblé. Daí eu aprendi as questões da religião, comecei a ver, percebi que tudo era na base da oralidade, e assim a minha mediunidade foi se abrindo. Mas como ela foi se abrindo? Eu sentia clarividência em algumas coisas, tinha uma intuição mais aguçada, e assim ela foi me acompanhando. Eu fui ficando mais adulto, chegando perto, né, da vida adulta, iniciei a graduação na faculdade, e mesmo assim continuei frequentando o local. Depois, na vida adulta, eu continuei indo, fui seguindo, daí me interessei em estudar o espiritismo, mas já sem o medo da pombinha,
Me interessei em estudar o espiritismo, daí li todos os livros ali de Kardec, aquelas questões, mas olhava aquilo e também falava, não faz sentido para mim. Assim como eu também comecei a me questionar nas religiões de matriz africana. Mas também já comecei, tem alguma coisa que não me completa. E aí a minha mediunidade foi crescendo mais ainda, até que, em tempos ouros, né, eu encontrei a Michele, começamos a nos relacionar, ela espírita e eu, do candomblé. Vocês já conhecem a nossa história, tem uma poesia, né, também no canal, do blog poesialuz.com, e nós, de religiões diferentes, acabamos nos unindo, e aí a caminhada continuou, cada um seguindo ainda na sua vertente ali, até que um momento nós decidimos que, vamos nos juntar também nesse universo religioso, até que começamos os dois frequentarmos, tanto eu ir ao centro no Espaço Fraterno, a Michele ir ao barracão onde eu frequentava, e começamos a nos unir mais nessa questão religiosa e trazer novos entendimentos. Até que um dia chegou o projeto da Casa de Amor. A partir daí, nós fomos nos livrando de dogmas, de crenças, apesar de já termos uma liberdade religiosa muito grande, isso foi trazendo questões diferentes. E assim a minha mediunidade foi aflorando mais ainda. Mas nada de questões com incorporação, com canalizações, e sim muito no caminho do sentir. Até que um dia, a minha mediunidade resolveu aparecer de vez. A hierarquia sentiu que era o momento de libertá-la, e assim as minhas pétalas do coronário se desabrocharam, trazendo a lótus da vida. E nessa caminhada, ao desabrochar, eu descobri que eu tinha uma mediunidade primordial de incorporação. Mas, além de ser de incorporação, ela é inconsciente. Então, todo o processo passou a ser mais intenso. E assim veio trazendo essa minha caminhada espiritual. E a partir daí, do trabalhar na Casa de Amor, atuar com as terapias, estar me colocando a serviço do alto, essa mediunidade foi se afinando, foi se equilibrando, foi se tornando algo brando, algo no qual eu consigo me conectar com tranquilidade, entender a minha essência, e a partir daí, sim, todas aquelas dores antigas, né, que nós podemos dizer assim, foram se libertando, né, porque eu fui tirando os resquícios de velhas dores, né, como ver a pombinha era algo que me preocupava, ir à igreja católica era algo que eu deveria fazer porque veio da educação, ou seja, era a mediunidade de todo o tempo, eu precisava fazer aquilo, e a partir do momento que comecei a atuar na Casa de Amor, novas orientações foram vindo. Então, não como religião, né? Não como religião, mas algo livre, algo que estava me religando à minha essência. Ou seja, por meio do autoconhecimento trazido pela Casa de Amor nos movimentos da Revolução do Ser, eu fui entendendo as minhas potencialidades e consegui entender que a minha mediunidade funciona quando eu me coloco a serviço do alto. Então, hoje, eu sinto que quando eu não atuo para o sagrado, movimento no qual eu descobri fazendo o mapa natal, movimento 4, para vocês que já fizeram a Revolução do Ser, e para quem não fizer e tem curiosidade de fazer, seja muito bem-vindo, eu acabei descobrindo que a minha missão é servir o sagrado. É como se fosse algo sacerdotal, mas não sendo um sacerdote. Eu não sou padre, eu não sou pai de santo, eu não sou babalorixá, eu sou um homem comum, homem igual a todos os outros, como nós mesmos já afirmamos aqui em outras poesias, mas que tem um sentido de servir ao sagrado. E quando eu sirvo o sagrado, eu coloco o meu ectoplasma para funcionar, e assim o meu corpo tem um equilíbrio energético para que incorporações ocorram de forma mais sutil. Quando eu fico sem trabalhar, isso se torna mais abrupto, mais forte, mais denso, mais intenso. Então, essa é a minha mediunidade, e aí eu quero trazer aqui o tema para vocês, então, meninas, para a gente começar a fazer esse bate-papo, né? O que vocês sentem dessa mediunidade de todos os tempos? O que vocês enxergam como resquícios dessas velhas dores, né? Porque todos nós sabemos que nós já tivemos vidas passadas, apesar de eu ter fugido do espiritismo, eu li, eu entendi,
né? Me conectei a essa energia. Eu achava que não fazia sentido naquela época, hoje faz totalmente. E como nós, médiuns atuais, podemos trazer novas orientações do Cristo, seja o Cristo o nome que você achar, Cristo cósmico, Jesus Cristo, apenas Cristo, Sananda, independente do nome que você der para a sua orientação energética, como nós podemos ser servidores do alto para trazermos as novas mensagens e orientações trazidas pelo alto como um todo, todas as hierarquias espirituais. Bem, eu vejo hoje que esse tema mediunidade está muito mais solto, está muito mais livre de algumas obrigações, e eu nunca vi isso como uma responsabilidade, assim, de renúncia a uma vida comum, de trabalho, de família, né? Mas entendo que antes tinha uma dedicação como um sacerdote, como você falou. Eu achava que antes tinha esse peso, mas na medida do que a gente vai conhecendo e que muito a Casa de Amor nos traz, conectou muito que é assim, essa conexão com com Sananda, com Jesus, o nome que vocês respeitosamente dão, a gente se deparou que assim, é uma prática que todos nós possuímos, né, em vários níveis, respeitando o nível que cada um está, né, porque as pessoas não são iguais, cada um tem a sua potencialidade individual, mas por a gente ser criação, filhos de uma fonte criadora de tudo, essa centelha divina já faz parte de nós. Então, independente dos caminhos que a gente trace durante a vida, as escolhas, essa centelha, ela existe, né? Você pode não ter ciência, mas ela está aí, né? Então, todas as vezes que a gente coloca essa prática de se conectar a si mesmo, ou de ouvir a intuição, ela deixa de ser esse peso de uma responsabilidade e, com leveza, com naturalidade, integrar isso na nossa vida, né? E sem os muros que muitos lugares colocam para a gente seguir, você tem que praticar isso dessa forma, pode usar isso, não pode usar aquilo, pode cortar o cabelo, não pode cortar o cabelo, pode ler isso, não pode ler aquilo, acabando, assim, fazendo com que a gente vai estabelecendo muitas crenças e achando que só o nosso está certo e dos outros está tudo errado. E não é assim, né? A espiritualidade é uma coisa muito livre, porque ela é simplesmente universal. Que esses lugares, eles precisam existir? Sim, porque existem pessoas que precisam desse amparo mais de perto, desse andar junto, até para direcionar, né? Mas a mediunidade, ela existe para todos, né? Então, eu acho que hoje está muito mais fácil falar sobre esse tema, com mais abertura, com mais tranquilidade, com mais naturalidade, do que foi há um tempo atrás, um peso de você ter que ser um médium ostensivo, então, ou eu sou ostensiva, sinto tudo, ou eu não sou, né? E a gente vai mostrando aí nesse vídeo e nos outros que as coisas não são bem assim, até pela nossa própria história, pela nossa caminhada. Até para complementar o que você falou, né, eu vou trazer uma atualização. Eu não sigo mais, né, a religião de matriz africana, nem a Umbanda, nem o Candomblé. Eu estudei todas as outras, né, as questões de religiões de matriz africana, como o culto ao Ifá, dentre outras vertentes, porque eu sempre encontrava essa barreira que você disse, isso não faz sentido comigo, e nesta religião que eu frequento, eu não posso aprender mais aqui, então eu vou para outra. E aí não é ir para outra e segui-la, mas ir para outra no sentido de estudar.
trazer a história, trazer o entendimento, por que tal energia é assim, por que tal energia é assado. Assim como comecei no catolicismo, né, e cheguei até o ponto de praticamente encerrar um ciclo, né, e só faltou a perseverança, que eu não fiz, e aí daí fui para esse estudo, para essa linha mais das matrizes africanas, e depois fui para o espiritismo e também segui nisso. Eu percebi que não há necessidade de ter iniciações para justamente a gente trazer essa coisa mais fechada, mais encaixadinha. Hoje a gente pode ser mais livre, mas não é que essa liberdade tem que nos tornar também escravos do estudo, não. Nós podemos nos conectar à nossa maneira. Então, isso que você falou complementa, né? Hoje, na Casa de Amor, nós temos liberdade para exercermos a nossa espiritualidade de maneira na qual a gente possa ter união, liberdade e zelo. Um zelando pelo outro, tendo união entre os irmãos que compactuam dos mesmos pensamentos e tendo liberdade de expressão. Porque também eu poderia muito bem continuar seguindo na religião e continuar frequentando a Casa de Amor. Mas aí, cada um deve saber se dentro de si aquilo faz sentido ou não. Mas para mim deixou de fazer sentido. A partir do momento que eu aprendi que nós podemos nos colocar a serviço do alto e nos conectarmos com toda e qualquer frequência energética, sem depender de qualquer intermediário. Assim, isso que você falou é um dos lemas da Casa de Amor, né? Que a gente não tem nenhuma religião, não estamos ligados a nenhuma religião, e vão pessoas de todas as religiões lá, inclusive no nosso time de colaboradores tem muitos que ainda estão ligados a uma religião, e está tudo bem, porque, na verdade, o importante ali é a vontade de servir, né, a intenção nos trabalhos, e é isso que é importante. E ouvindo, assim, vocês falarem, eu acho que é muito importante a gente, para quem está nos ouvindo e ainda fica se questionando, será que eu sou médium, né? Então, o que é ser médium? Eu acho também que isso está muito ligado a se eu não incorporo, eu não sou médium, né? E na verdade não tem nada a ver. Todos nós somos médiums, de um grau ou de outro, né? Então, uma intuição já é mediunidade, um arrepio com alguma situação já é mediunidade. Se eu entro num ambiente de muita paz e sinto aquela paz, aquela tranquilidade, ou se eu sinto uma energia mais densa, todas essas reações do corpo já é a nossa mediunidade agindo, né? E ela sempre existiu, desde sempre, só que ao longo do tempo, por vários motivos, inclusive muitos deles religiosos e políticos, a mediunidade ela foi sendo literalmente discriminada, né, e haja visto momentos da história, né, de Inquisição e outros momentos assim, que ela foi vista como algo que era pecado, que era ruim, né, então isso ficou marcado na gente, né, por isso que muitos carregam ainda, nós todos aqui, de alguma forma, carregamos ainda resquícios disso, né, uma coisa mais ancestral mesmo, de às vezes ter medo, e a gente acaba também muitas vezes duvidando dessa mediunidade, será que eu posso? Será que isso que eu estou sentindo é alguma energia? Não é? Então acaba tendo essa dificuldade de discernimento do que realmente a gente está sentindo, né? Começa, eu acho que no meio aqui que a gente vive, nós estamos ali inseridos, né, na Casa de Amor, entre outras atividades, para a gente é muito comum isso, né? Esse assunto está muito em voga. E a internet, ela ajudou muito, muito a ter essa disseminação de uma forma mais tranquila. Hoje, mesmo que você não queira, chega um vídeo ali, chega alguma coisa para você ver, para você aprender. Então, esse assunto, ele está cada vez mais livre, né? Eu vejo muitas coisas, assim, do quanto, inclusive as religiões afro-brasileiras, como ela tem aumentado os simpatizantes, os frequentadores,
E isso não tem certo e errado, né? Não tem a melhor ou a pior, ou não tem que ter. Como a Mi falou, cada um tem o seu momento, a sua necessidade, mas é interessante ver como os preconceitos em relação a tudo isso, eles estão cada vez mais se dissolvendo. Isso eu acho muito bacana. Então, antes, se alguém falasse que é médium ou se acredita em vida pós-morte, já era claro que ainda tem bastante, né, por conta das religiões, ainda tem muito isso, mas eu vejo que cada vez mais esse assunto, ele discorre de uma forma mais tranquila, né, no trabalho, na família, então as pessoas estão mais abertas para isso, estão mais curiosas, eu vejo que isso é um movimento, e é tão importante para que essa pessoa que sinta essas sensações, ela se incentive com isso a buscar conhecimento, a buscar um caminho para se descobrir como médium, para entender sua mediunidade, saber como exercer, né? Falamos tanto aqui no canal sobre mediunidade reprimida, né? Que é o fato de você não exercer essa energia, não exercer essa mediunidade, as consequências físicas, emocionais, espirituais que causam. Então, assim, quanto mais a gente realmente aprofundar nesse caminho da mediunidade, entender como ela funciona e se libertar desses medos, desses dogmas, a coisa flui muito mais fácil. E essa sua colocação aí é perfeita, né? Porque como que a gente consegue trazer novas orientações se a gente está preso ainda a alguma questão, né? Se a gente está preso a algum dogma, se a gente está preso a alguma crença limitante ou crença até alienante, né? Com relação a alguma religião, como você trouxe, liberdade, né? Cada um pode ter a sua liberdade de expressão e ter também a sua liberdade religiosa. Por que não? É o que eu disse, eu poderia estar frequentando qualquer outra religião e estar na casa de amor? Sim, porque não há impedimento. Nós devemos ser livres, né? Então, isso também é uma dor que é mostrada nos médiuns de hoje, né? Muitas pessoas têm ainda dores ligadas à sua ancestralidade, no qual, em alguma época, você teve alguma ligação muito importante em períodos no qual a questão política e a questão humana influenciava muito, e essas pessoas foram tolhidas de suas vidas, né? Queimadas em fogueira, ateadas fogo em praça pública, degoladas, e essa energia, tanto dos ancestrais como das suas vidas passadas, ou até de realidades, trazem questões paralelas à sua vida que te congelam, que te travam, que não deixam com que você expanda a sua consciência, e com isso você mostra que você é mais um no meio da mediunidade de todos os tempos, ou seja, aquela que estava aqui permeando a vida inteira, a nossa vida, onde todos nós somos médiums, sim, não existe essa de que, eu não sou médium, e até aqui dei o meu exemplo, né? No início eu não sentia nada, era só apenas uma captação de clarividência de vez em quando, ou uma coisa ligada à intuição. E depois, como que se explica, então, eu me tornar um médium de incorporação e inconsciente, se eu não sentia nada antes? Então, muitas vezes, eu não quero ver, eu não quero ouvir, eu não quero sentir, está ligado a uma mediunidade de cura, a qual muitos de nós carregamos. E eu também me incluo nesse grupo, porque quando eu era novo e não sentia nada, era a mediunidade de cura que se fazia presente. Eu era do tipo de pessoa que ia para qualquer lugar, eu não conhecia a pessoa, de repente encontro alguém no mercado, sei lá, tudo bem, tudo bem. E aí, como tá? Tudo certo. Vai chover. Aí a pessoa começa a conversar e a pessoa sai bem e você fica aquele caco, né? Porque você está transmitindo uma cura para a pessoa. Sem querer, sem saber, com o seu ectoplasma, com a sua troca energética. Então é assim que a gente vai se descobrindo. E hoje em dia é mais fácil você entender, porque a gente já está numa evolução, como você mesmo colocou, a internet facilita muito a nossa vida, né? Então, nós podemos pesquisar toda e qualquer questão, claro, tem que buscar o que é verdadeiro e o que é falso, mas é mais fácil a gente ter compreensão do que está acontecendo, né? Bom, então, é isso, meus amigos, vamos encerrando por aqui. Nós retornamos em breve com o próximo vídeo,
deste mesmo bate-papo, onde nós traremos a abordagem com relação ao médium dos dias de hoje, mas como todos os homens são médiums, trazendo a prova cabal de que todos nós temos mediunidade, sim. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.